Olá, terceirão, como vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês e hoje nós vamos terminar o capítulo 5 do novo livro de vocês e finalizar o capítulo para a semana que vem nós só corrigir os exercícios através das videoaulas, tá? Antes da aula começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para assim todas as vezes que o Colégio Harmonia postar um vídeo novo para vocês, vocês receberem a notificação. E dê like, que assim nós vamos ver se vocês estão ou não entendendo, participando dos conteúdos, das aulas. Também é uma forma de valorizar o conteúdo e o professor de vocês, tá bom? Então vamos lá, parte 2 do livro de vocês. Eu dividi esse capítulo em duas partes, substantivos e determinantes. Lembrando que na última aula, vou aqui para voltar para a parte 1. Eu trouxe a definição de morfologia para vocês, apresentei os tipos de variação gramatical, classificação dos substantivos, questão do simples, composto, conjuntivo, derivado, comum, próprio, concreto, e assim por diante, os graus, flexões substantivos, questão de gênero, expliquei a questão de biforme e uniformes, a questão de número, ainda trouxe exemplo para vocês, coisas a mais que não estavam no livro de vocês. E assim por diante. O grau, as atividades semana passada, para vocês me entregarem na terça-feira, semana anterior. E eu entro na segunda parte do capítulo de vocês, que são substantivos, seus determinantes. Lembrando que eu estou trazendo um conteúdo a mais, então complementando ainda mais o conteúdo do livro de vocês para ajudar vocês na construção dos seus textos, na identificação desses aspectos, tá bom? Bora lá, terceiro. Numeral. No capítulo de vocês ele apresenta numeral e adjetivos. Eu trouxe isso um pouquinho com mais calma para vocês. Então, o que é numeral? É a classe de palavras variáveis flexionadas em número e gênero, encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugares ocupados numa sequência. Em outros termos, o numeral é a palavra que indica em termos numéricos o número exato ou a exposição que tal coisa ocupa numa série, tá? E eu tenho 5 tipos de numerais. Eu tenho o cardinal, o ordinal, fracionários, os coletivos e os multiplicativos. O cardinal é o que nós mais ouvimos e utilizamos. Ele fala da quantidade exata. 1, 2, 3, 4. Lembrando que isso aqui não é aula de matemática, não. O numeral em textos. Aqui nós vamos analisar números em textos, não números matemáticos, tá? Então, os quais adjetivam uma quantidade, sendo que algum deles variam em gênero. 1 para 1, 2 para 2 e assim por diante, tá? Milhão para milhões, bilhão para bilhões e assim. Ordinais. Indica uma ordem, uma sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto e assim por diante. Olha, é importante destacar que alguns numerais ordinais possuem valor de adjetivo, no segundo tópicozinho aqui. São palavras que variam em gênero masculino e feminino e número singular e plural, por exemplo, primeiro e primeira, primeiros e primeiras. 3. Eu tenho os fracionários. São os números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas. É o que a gente chama assim, de divisão, né, na verdade. Por exemplo, 1/4. Ler-se 1/4 sobre 1/4. Você não vai escrever 1/4 num texto. Não. Você vai escrever ler-se 1/4 sobre 1/4. Em gênero receita, eu acho que o professor de redação de vocês já explicou que a língua ela apresenta diversos tipos de gêneros, são incontáveis os gêneros. Então, a gente não consegue catalogar todos. E no gênero receita, em específico, eu posso usar 1/4 dessa forma, porque ele vai trazer uma certa quantidade. Ou posso usar 1/4 dessa forma, ou escrever 1/4 ou sobre 1/4, ok? Olha, meio, ou metade, ou sobre
2. Esse 3/4 ou 3/4. Então, na escrita, ela tem que ser seguida dessa forma. 4. Os numerais coletivos. Número exato que faz referência a um conjunto de seres. Por exemplo, 12, conjunto de 12. Dezenas, conjunto de 10. Centenas, 100. Semestre, 6. Bimestre, 2. Década, 10. Centésimos, 100. Então, traz esse número, no caso aqui, centena, ok? Número coletivo sofre a flexão de número, singular e plural, dúzia para dúzia, centena, dezena para dezenas. Não sofre questão de gênero. E o último que é o multiplicativo, que são os mais fáceis para mim. Relaciona um conjunto de seres, objetos e coisas, dando-lhe uma característica de forma determinada, aumento de quantidade, dobro, triplo e assim por diante. Dentro dos os multiplicativos são numerais flexionados em gênero e número quando atuam em função adjetiva. Como assim? E do contrário, são invariáveis, função substantivos. Nos multiplicativos eu tenho 2 tipos de números, tanto numerais substantivos e tanto numerais adjetivos. Exemplos aqui. Numerais substantivos. Caracteriza pelo número, os numerais multiplicativos. Esses números podem substituir outro substantivo. Exemplo, fizeram o dobro de esforço. Então, esse o dobro tem valor de substantivo e não de numeral. E conseguiram o triplo da produção, novamente. Numerais adjetivos são os números cardinais, ordinais, coletivos e fracionários, os quais modificam o substantivo indicando o valor do adjetivo. Essa carne é de segunda, então ele vai ter valor de adjetivo. O numeral com valor de adjetivo, essa carne é de segunda, ou essa carne é de terceira. Ela é mais falsa que uma nota de R$2. Então, essa mais fácil que uma nota de R$2 também entra na questão de um adjetivo. Então, numeral adjetivos. Adjetivos. Você lembra que eu falei na última aula que os adjetivos ele apresentam praticamente a mesma definição que o substantivo? Então, vamos lá para a definição básica. É a classe de palavras encarregada de atribuir característica ao substantivo. Então, ela vai atribuir característica, simplificação, definição ao substantivo. Ou seja, ela indica suas qualidades e estado. Os adjetivos são termos que variam em gênero, feminino, masculino, número, singular e plural, e grau comparativo e superlativo. Sendo assim, classificados em simples, composto, primitivo e derivado. Eu tenho os adjetivos simples, apresentam somente um radical, pobre, magro, triste. Adjetivos compostos apresentam mais de um radical, o uso brasileiro, super interessante. Adjetivos primitivos, palavra que dá origem a outros adjetivos, bom, alegre, puro. Adjetivo derivado, palavras que derivam de substantivos ou verbos. Escultor, do verbo esculpir, famoso, do substantivo formosura e assim por diante, tá bom? E com isso eu tenho a coesão referencial, que é um outro aspecto que apresenta no livro de vocês, tá? O que é coesão referencial? Lembrando que o livro de vocês apresenta só a coesão referencial e não a sequencial junto. Então, vou dar foco só o que apresenta no livro de vocês, que é a coesão referencial. O que é a coesão referencial? É um mecanismo de coesão textual que colabora com a textualidade através do uso de elementos coesivos. As figuras de linguagem que nós estudamos no capítulo 4 do livro 1 de vocês. Ela conecta as diversas partes de um texto, sejam palavras, orações ou períodos. Ela vai conectar coesão entre parágrafos, coerência entre parágrafos, coesão entre palavras, sentidos que expressam isso, tá? Trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de um outro termo que o substitui, que é o que a gente chama de sinônimos, tá? Que eu até falei que não existe sinônimos perfeitos, ou metáforas, ou mais pra frente nós vamos ver aqui também a questão de anáfora, erudição, essas coisas, tá?
O que foi mencionado anteriormente é chamado de referência textual, enquanto o termo que remete é denominado de correferência, tá? Vocês vão ver muito isso, essa questão de referência textual e correferência, ok? Sua função é extremamente importante para a coerência textual, visto que permite que o leitor identifique os termos referidos ao texto. Foi o que eu falei. A coerência, não tem como ver a coesão sem olhar a coerência. Os dois caminham juntos. A coesão, ele vai levar para um aspecto mais gramatical, em relação das palavras, colocação das palavras, sinônimos, figuras de linguagem e tudo mais. A coerência, ela entra na coesão. A forma que você explica os elementos do texto através da coesão, eu entendo o sentido que você está querendo trazer através da coerência. Então, ela é importante, não tem como eu desvincular esses dois termos, não tem como separar esses dois termos. Então, é importante vocês verem isso e entender isso de uma forma mais clara. Não é difícil, é sentar, estudar, é analisar, é experimentar o professor, mandar uma mensagem, ligar para o professor, não estou entendendo isso, me explica. Então, é essa a questão. Exemplo. Sara saiu essa manhã de casa. Ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Eu usei o termo Sara. Para não repetir Sara, aqui eu usei o pronome pessoal de caso reto, ela. Então, eu usei uma coisa um referencial. Eu referi a Sara com outro termo, no caso, ela, ok? De acordo com o exemplo, o termo ela retorna o sujeito Sara, foi o que eu falei aqui, evitando assim a repetição desnecessária. Eu tenho a classificação. Elas podem classificar tanto em anáfora, catáfora, elipse e reiteração, tá bom? O que é anáfora? A anáfora retorna o referente por meio de um elemento coesivo que pode ser artigos, adjetivos, pronomes e numerais. O que aconteceu aqui? Ela vai referir ao termo já citado, no caso, por um pronome. Nesse caso, o referente textual já foi mencionado anteriormente no mesmo texto. A Sara fez isso, mas ela também poderia ter visto e feito de uma outra forma. Você viu que eu referi a Sara por ela e não alterou o sentido do meu texto, permaneceu correto e sem repetição do termo Sara duas vezes. De uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. A criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque o meu poder é só mostrá-la para que vós reconheçais na rua, andando de leve por causa da esforçada magreza. Hora da estrela de Clarice Lispector. Olha aqui, os termos destacados retomam a referência que foi citada anteriormente no texto, pessoa inteira. No caso aqui, gente, eu esqueci de destacar o termo, mas ele faz referência a diversas formas aqui no texto para não ocorrer essa repetição de palavras, ok? Então aqui, ó, de uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidarei dela, referindo a pessoa, porque meu poder é só mostrá-la lá, referindo também a pessoa, para que vos a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvaçada, também referindo a pessoa. Bora continuar? Catáfora. A catáfora, diferente da anáfora, antecipa o referente, ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. Então, ele premedita essa referência. Geralmente, ela é empregada por meio do pronome demonstrativo e indefinido. Tá? Há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. Essas três coisas eu chamo de catáfora. Ela cita três coisas e depois de anunciar de falar três coisas, ele vai anunciar quais são essas três coisas. O sol, a lua e a verdade. Então, as três coisas, elas são elementos catafóricos, porque eu cito e depois falo quais são. E eu tenho a elipse. A elipse é a omissão
de um ou mais termos da frase na frase. No entanto, que são facilmente identificáveis pelo leitor. Ela é bastante utilizada para evitar a repetição desnecessária. Então, a elipse é a omissão desses termos. Diferente de anáfora. A anáfora eu vou substituir esses termos por outro. Na elipse eu vou omiti-los, tá? Eu canto porque o instante existe. E a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. No exemplo acima temos a omissão do pronome eu. Você viu que ela não repetiu eu. Ela sempre colocou verbos na primeira conjugação que traz a marca de eu. Isso é a omissão. É isso que eu falo para vocês em sala de aula, que vocês têm que fazer isso. Porque vocês repetem, eu comprei, eu andei. Se você falar eu comprei, andei, pulei, viajei, você viu como todos esses verbos são em marca de primeira pessoa? Eu continuei colocando eu antes de cada verbo? Não precisei, porque a conjugação do verbo já está em primeira pessoa e já me traz essa marca do eu. Então eu não precisei disso. Olha, eu cantei porque o instante existe e eu poderia colocar a minha vida está completa. Eu não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Você viu que eu preciso repetir o eu? Porque o primeiro eu ele já faz referência, então ele faz o quê? Eu canto minha marca de primeira pessoa, porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre. Não sou alegre. Alegre, marca de primeira pessoa. E a questão da referência que sou poeta, ok? Olha, vamos lá. Reiteração. A reiteração corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio repetição do mesmo item lexical, por termos sinônimos ou mesmo por nomes genéricos. Então, coisa, gente, negócio. Então, lembrando aqui novamente, a reiteração correspondente à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item lexical por termos sinônimos, ou usar sinônimos para referir as coisas. Nomes genéricos, coisa, gente, negócio. Pega esse negócio aí pra mim. Gente, o que é isso? A gente fala nós ou nossa. Então são termos de reiteração. Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. Então são reiteração, ok? São coesão por reiteração, tá? Continuando, eu tenho os hiperônimos, que também apresento no livro de vocês, o hipônimos. O que é um hiperônimo? É um termo geral que abrange e engloba o sentido de termos menores. Hipônimo é o termo englobado como se fizesse parte de um subconjunto de hiperônimo. Desse modo, os hiperônimos funcionam de modo abrangente, enquanto os hipônimos funcionam como restrição. Em um contexto, o uso de hiperonímia ou hiponímia ajuda a evitar repetições desnecessárias. Então, vocês vão voltar lá para figuras de linguagens que eu expliquei, hiperônimos e hipônimos, e vai estudar novamente para vocês não confundirem isso, tá? E aqui o livro de vocês, capítulo 5, eles tratam como se vocês já soubessem. Então, quando eu falo aqui que hiperônimo é o termo geral que abrange e engloba o sentido de termos menores, e hipônimo é o termo engloba como se fizesse parte de um subconjunto de hiperônimos, então é diferente. Então, tem um hipônimo que abrange termos menores, e um hiperônimo que abrange termos menores, e um hipônimo que engloba um certo conjunto. Então, vocês vão ter que voltar lá no capítulo 4 e dar uma estudada novamente sobre isso, ok? Pronominalização é a referência a termos no interior do texto por meio de pronomes retos, oblíquos, demonstrativos, possessivos, relativos, indefinidos ou de tratamentos. Então, ele vai falar de pronomes. Pronominalização é falar sobre pronomes, os pronomes que você utiliza nos textos. Retos, oblíquos, demonstrativos, possessivos, relativos e assim por diante. Tá? Pronomes de tratamento. Vocês sempre usam pronomes de tratamento.
nas redações de vocês para a proposta de intervenção. Então, vocês sempre vão usar um pronome diretamente para a proposta de intervenção. Peço para que o ministro da Educação, ou para a área da saúde, ou para juízes, então, juízes, meritíssimos, então são pronomes de tratamento que vocês usam muito para fazer a proposta de intervenção, porque você vai citar a pessoa que vai tratar esse assunto. Ok? E a tarefinha de casa é o livro página 16 a 18, número 1 ao 8, para o dia 28, terça-feira, tá? Então, essa tarefinha eu quero terça-feira da semana que vem. Ah, professora, como que eu mando a resposta? Eu não tenho um livro, como que eu mando a resposta? Número 1, letra A, você vai copiar todo o enunciado da letra A. 2, resposta da letra C, você vai copiar 2.C, o enunciado todinho da letra C. Se vir para mim só 1A, 2B, 3C, só a letra, vai voltar a tarefa para fazer ela novamente correta. Ok? E é isso, gente, a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. Lembre de ativar, inscrever no canal e ativar a notificação, o sininho para receber as notificações das videoaulas. E dê like, valorize o nosso trabalho, tá? Beijo grande no coração de vocês, estou aqui para tudo. Ah, e professor não tem DD, me chama no WhatsApp ou me chame nas redes sociais. Meu Instagram é amanda.evaristo, @amanda.evaristo, tá? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.